tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na última semana de nossa preparação para o mês da Bíblia. Na carta de São Paulo aos Romanos, Paulo vem alimentar nossa esperança. Hoje, ele abre o coração e mostra o quanto a sua missão apostólica é movida pelo desejo de anunciar o Evangelho, onde Cristo ainda não foi conhecido. Ele partilha seus planos de viagem, sua solidariedade com os pobres da comunidade de Jerusalém e pede orações para que a sua missão seja acolhida e protegida. Iniciemos então nossa reflexão fazendo a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona, quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão de hoje está no capítulo 15, versículos 22 a 33. Quem irá proclamar para nós será a Márcia, da cidade de Jaú, em São Paulo. Vamos ouvir com bastante atenção. Sou instrumento de Cristo, guiado pelo Espírito Santo, Espírito do amor de Deus, Espírito do amor de Deus. Foi isso o que muitas vezes me impediu de ir ter convosco. Mas agora já não tenho com que me ocupar nestas terras, e como há muitos anos tenho saudades de vós. Espero ver-vos de passagem quando eu for à Espanha,
Espero também ser por vós conduzido até lá, depois que tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco. Mas, no momento, vou a Jerusalém para a ajuda dos irmãos. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Houveram-no por bem, aliás, o devem a eles, pois se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem por sua vez assisti-los com os bens materiais. Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência e lhes tiver feito entrega fiel dessa coleta, irei à Espanha, passando por vós. E sei que, quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia e para que o auxílio que levo a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Então poderei ir ver-vos com alegria, e se for a vontade de Deus, encontrar no vosso meio algum repouso. E o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Paulo foi um evangelizador itinerante, um pioneiro do Evangelho. Jamais quis semear em terreno preparado por outra pessoa e sempre confiou na capacidade que as comunidades têm de crescer e de criar outros núcleos de evangelização. Por isso sonha ir à Espanha passando por Roma. Agora já não tenho tanto campo de ação nessas regiões e porque há muitos anos tenho grande desejo de visitá-los quando eu for para a Espanha. Espero vê-los por ocasião da minha passagem. Assim Paulo fala. Desta forma, Paulo preparou o terreno para a viagem à Espanha. Não sabemos se conseguiu realizá-la. Os Atos Apóstolos dão por encerrada a narrativa dos fatos quando Paulo chega a Roma. As cartas chamadas pastorais dão a entender que depois de ter sido solto da cadeia em Roma, Paulo voltou à Ásia para visitar as comunidades, deixando nelas responsáveis. Fato é que Paulo viajou, anunciou e escreveu mais do que sabemos a partir dos seus textos. Como vimos, ao escrever a carta aos Romanos, Paulo está em Corinto, pronto para voltar a Jerusalém com a coleta feita em favor dos judeus daquela cidade, que passavam por grave crise econômica. Ele dará uma justificativa da coleta das comunidades da Macedônia e da Acaia, composta em sua maioria de pagãos. Resolveram fazer isso porque são devedores a eles. De fato, se os pagãos participaram dos bens espirituais dos judeus, eles têm obrigação de ajudá-los em suas necessidades materiais. Comunhão e solidariedade são a marca das comunidades fundadas por Paulo. Paulo teme que seu gesto não seja bem acolhido pela comunidade de Jerusalém. Isso revela um dado interessante. Nem sempre nas primeiras comunidades cristãs havia paz e fraternidade. Pelo que mostram os Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 21, a chegada de Paulo a Jerusalém com a coleta foi marcada por tensões e desconfiança dentro e fora da comunidade. O resultado disso foi a prisão de Paulo. Estando ainda em Corinto, ele pressente essa situação tensa, pedindo que os romanos sejam solidários com ele na oração. Rezem para que eu escape dos infiéis que estão na Judeia e para que o meu serviço em favor de Jerusalém seja bem aceito por aquela comunidade. Percebemos nitidamente dois focos de tensão. Um que vem de fora, os infiéis da Judeia, e outro que vem de dentro, a comunidade cristã de Jerusalém. Paulo não tem certeza de nada, simplesmente quer, após essa missão, visitar a comunidade de Roma com alegria e para descansar um pouco. Algum tempo depois chegou a Roma como prisioneiro. Isso nós vemos nos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 28, versículo 14.
É interessante isso que Paulo, ele não desiste nunca da missão. Ele enfrenta muitos conflitos, muitas tensões, mas sempre convidando à partilha, à solidariedade. Que nós também possamos viver uma plena solidariedade entre nossas comunidades. Que a nossa igreja seja marcada por isso, solidariedade entre pessoas, solidariedade entre comunidades. Não dá para pensar uma paróquia, por exemplo, onde algumas comunidades tenham muito e outras nada. É preciso partilha, é preciso comunhão, é preciso solidariedade. Solidariedade com as igrejas que sofrem na Amazônia, na África, em tantos países de extrema pobreza. Que cresça em nós cada vez mais esta solidariedade. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, bom dia, querido irmão, querida irmã, que reza conosco, paz e bem. O texto de hoje é inspirador. Diante da crise social e econômica que as comunidades enfrentavam, Paulo aponta como caminho a solidariedade. É interessante frisar aqui que a crise é social e econômica. Passamos também hoje por inúmeros desafios. Vivemos uma crise de valores. Há igrejas, comunidades que se tornaram um fim em si mesmas. Esqueceram-se do projeto de Deus e se tornaram empresas com esquemas bilionários de enriquecimentos. Papa Francisco, a exemplo de Paulo, tem nos chamado a atenção para retornarmos nosso olhar e voltarmos nosso coração para o projeto de Deus. Ele fala de uma igreja em saída, que vai ao encontro do outro, que cuida e acolhe sem excluir, que ama e promove a partilha dos bens. Para isso, Papa Francisco propõe como caminho a economia de Francisco e Clara, o Pacto Global pela Educação e Pacto pela Vida. Peçamos então a Deus que, pela graça do Espírito, acenda-se em nós a luz que nos ajuda a compreender melhor as Escrituras a partir de nossa realidade e que se firme em nós o compromisso de defender e cuidar da vida. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Ainda quero ressaltar mais um aspecto desse texto que hoje refletimos. Nos últimos versículos, Paulo insiste com a comunidade de Roma para que rezem por ele. A importância da oração, a oração pela missão. Isso fez de Santa Teresinha padroeira da missão, porque pela sua oração, a comunhão com os missionários, a igreja vai se fazendo também toda missionária. Então rezemos sempre por todos os missionários e missionárias, que a força da oração seja sentida e assim a missão continue, a igreja continue caminhando sempre mais, levando uma boa notícia para todos os povos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos